Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Teologia e Graça na Veia. Ei, se inscreve aí nesse canal, deixa o seu like, faça o seu comentário para você receber novas mensagens do pastor Edinho. Afinal de contas, me explica, batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, hein? Vou te explicar de uma forma muito simples e objetiva. Afinal, existe uma grande confusão na cabeça de muitos cristãos que não sabem definir batizado no Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado ou não sou batizado? Você foi batizado ou não foi batizado? Porque eu não falo línguas estranhas. A pessoa não fala línguas estranhas. É o sinal, tem que ter esse sinal, tem que falar línguas estranhas para mostrar que é batizado com o Espírito Santo. Que confusão, hein? Por falta de ensino, não é verdade? Por falta de orientação. Mas eu vou trazer uma palavra muito simples para você. Batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, no ouvir da pregação, em que vós também, depois que ouviste a palavra do Evangelho, a verdade, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, que tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Portanto, em primeiro lugar, o indivíduo, a alma, é batizada com o Espírito Santo. Eu vou repetir, batizada com o Espírito Santo na hora da aceitação. Quando ela ouve a pregação da verdade, o Evangelho, e ela crê, ela aceita a proposta e ela confirma, sim, eu aceito. A partir daquele momento ela está dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, a partir daquele momento, quando ela aceita, Deus também está dizendo, agora não é mais seu, não te pertence a ti mesmo, agora você é minha, essa alma é minha, ela é autenticada, ela é penhorada, ela é selada, conforme eu acabei de ler, gente, está na Bíblia, ela é selada, ela é batizada com o Espírito Santo, porque o homem, quando chega para Deus, sem identidade, desfigurado, cheio de pecado, descaracterizado, ele chega para Deus nu e cru, mas ele ouve a palavra, ele ouve o Evangelho de salvação, ele aceita a proposta, porque ele vem corpo, alma e espírito, o espírito no homem natural, mas quando ele aceita, entra o Espírito de Deus na vida da alma que aceita Jesus. É nessa hora que ela é selada, penhorada como herança da promessa. Ela é batizada nesta hora, gente. Em primeiro lugar, primeira coisa, o indivíduo é batizado com o Espírito Santo no ato da aceitação da proposta do Evangelho. Ora, precisamos entender o seguinte, o Espírito Santo, na hora da aceitação, é batizado o indivíduo. É nessa hora, tá certo? Por exemplo, o último dos profetas, que é João Batista, é o último dos profetas, não é? Não existe mais ministério de profeta, não existe mais o ofício de profeta, existem o ato profético, não existe como ofício, como título, mas existem pessoas que têm o dom de profetizar como dom, porque Deus deu, por intermédio do amigo Espírito Santo, ele edificou uma igreja, estabeleceu sobre ela, 1 Coríntios capítulo 12, deu dons, equipou, edificou a igreja, os crentes com dons espirituais, dentre eles o dom de profetizar, mas não existe ministério de profeta, não existe título, existe ministério profético, dom de profetizar, pessoas que exercem o dom de profetizar, tá certo? Pois bem, João Batista foi o último dos profetas, porque na sequência vinha o Cristo para um novo, um recomeço, uma nova dispensação, a graça, igreja, o Antigo Testamento apontava para Cristo, Cristo apontava para a igreja com dons espirituais sobre ela, e a graça do poder do Espírito Santo sobre a vida dos cristãos que formam o eclésia, que formam a igreja, não é verdade? Pois bem, João Batista disse assim no capítulo 3 de Lucas, vem aí, vem um que é mais poderoso do que eu batizo com água. João Batista disse assim, mas ele disse assim, eu batizo com água, mas vem um que é mais poderoso que eu e vos batizará com fogo. Opa, fogo é poder, hein?
Fogo é poder do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Ou seja, ora, em Atos capítulo 1, por isso que muita gente que acha que Atos dos Apóstolos, dos 28 capítulos, deveria chamar Atos do Espírito Santo. Porque no capítulo 1 a advertência foi: fique em Jerusalém, para que do alto seja revestido, recebereis poder, serei minhas testemunhas, tanto em Samaria, Jerusalém, nos confins da terra. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, fica na posição, aguardando, orando, que vocês vão receber poder. E se cumpriu em Atos capítulo 2, eles recebem o fogo, o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo. Com já era, com já tem, eles aceitaram. A proposta é a chamada. Agora estão sendo batizados no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já está. Porque tem muita gente que pensa, foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo. Que coisa ruim, hein? Teologicamente, isso é uma furada, essa conversa, hein? Ah, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e recebe, fala em línguas estranhas, ela está recebendo o Espírito Santo. Lógico que não. O Espírito Santo ela recebe na aceitação. Ela é batizada no ato da aceitação. Efésios capítulo 1. Gente, Efésios capítulo 1. Mas na hora, ela recebe, ela fica na posição. E Atos capítulo 2, quando ela receber um poder, batismo com o Espírito, no Espírito Santo, é ato consagratório, gente. Batismo significa por inteiro. Batismo significa completo. Por inteiro. Porque ele diz assim, por quê? Eles receberam poder para ser testemunha, tem que ser eficiente, eficaz, não é de qualquer jeito, para ter esse poder, essa autoridade, para ser testemunha de Deus sobre a terra, cantando e pregando e fazendo diferença, é pela ação do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo a pessoa já tem, ela precisa receber poder daquele que já está dentro, é o ato consagratório. Batizado no Espírito Santo. Porque com ela já foi. Ela aceitou, ela é batizado com. Agora precisa ser batizado no Espírito Santo que habita dentro dela. Tem esse negócio, o Espírito Santo vai entrar. O Espírito Santo já está. Precisa ser consagrado. É um ato de poder. Batismo significa preenchimento, derramamento. Por completo, por inteiro. Qual o propósito de tudo isso? Tem propósito. Ser usado de forma eficiente. Ora, para ser testemunha, para ter dons do Espírito Santo. Olha só, é isso, porque quando a pessoa recebe, quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. E isso vai gerar nela o fruto do Espírito. Agora, o batismo significa por completo, ou seja, as pessoas são batizadas para completar aquilo que Deus começou. Então há tempo de você ser batizado com o Espírito, no Espírito Santo, melhor dizendo. Porque como você já foi na aceitação, falta ser batizado no Espírito Santo que habita dentro de você. Para receber esse poder, essa graça. É isso. Jesus batiza. Para quê? Para usar na sua obra. Para edificar os santos. Para edificar a igreja. Para ser testemunho com eficiência, com poder, com ousadia, com poder, com sinais. É isso. Precisa ser batizado no Espírito Santo. Com é na aceitação. No é o poder. E o sinal? O sinal é físico. É falar em línguas estranhas. Mas não é uma regra. É um sinal. Sinal é sinal e não regra. O sinal é físico e depois é espiritual. A pessoa falar em línguas estranhas, falar em mistério. Ora, é maravilhoso. Busque isso. Ainda há tempo. Você já foi batizado com o Espírito Santo. Está te faltando ser batizado no Espírito Santo. Com é autenticação, selado, batizado no dia da sua redenção, no dia do seu aceitação. Que você ouviu a palavra, você creu, você foi batizado, selado e autenticado com o Espírito Santo. Falta ser batizado agora no Espírito Santo, porque ele já está. Ele vai consagrar você para um propósito, para ser usado poderosamente na obra, na igreja, para ser um testemunho eficaz sobre a face da terra. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.